Bom dia a todo mundo que está assistindo o Café com Basquete. Eu sou o Léo Bruno. Eu estou com um pouquinho de dificuldade técnica aqui hoje, mas o Carlão já está conectado aqui comigo. E a gente já vai começar esse bate-papo do Café com Basquete, que a gente faz todo sábado aqui no Facebook da TBB. Carlão, bom dia. Tudo bem com você aí? Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Vamos ao nosso café. Hoje de manhã vamos brindar o nosso café hoje, Carlão. O computador está agindo um pouquinho estranho. Eu vou pedir o pessoal que está assistindo para dar um feedback ali para a gente, mandar uma mensagem, para a gente ver se está tudo certo. No Facebook parece que está tudo bem para mim. Carlão, hoje eu estou em Curitiba, pensei que estaria mais frio aqui, tenho viajado para diferentes lugares do Brasil agora, com a pandemia um pouquinho diferente a viagem, essa dinâmica toda, mas estou aqui na casa do meu irmão, com as crianças aqui, vou ver se eu consigo visitar um pessoal do basquete aqui do Paraná. Como é que estão as coisas aí em Franca? Como é que está o clima? Como é que está o dia a dia aí nessa escola? Por incrível que pareça, Franca está um clima ótimo. Nós estamos aqui no frio, passou por aqui apenas 2 dias, mas não é um frio tão intenso. Uhum. Né? E na escola nós continuamos nas atividades online, né? Praticamente todos os dias, principalmente com as equipes de competição, menos um pouco com a escolinha, mas aqui no Chuí nós estamos tentando manter as atividades sem que tenha grande impacto na vida das crianças, né? É uma época difícil. As pessoas falam, estamos reinventando. Não, nós estamos recriando todos os dias, né? É isso aí. E me conta um pouquinho sobre o que você faz hoje em Franca, o projeto do Chuí, e a gente vai entrar no assunto da TBB, que é o assunto principal que a gente vai falar hoje. Mas tem muita história do Carlão técnico. Você é de Franca mesmo, é de outra cidade? Eu sou francano, sou de Francano. Então Franca, conta né? essa história do Carlão como jogador técnico e o que você faz hoje com as crianças aí no projeto. Eu me profissionalizei aos 15 anos, né? E dos 15 até os 27 eu fui jogador de Franca em todas as fases, né? Na década de 70 até quase o final da década de 80. Estou completando 60 anos esse ano, né? Daqui a 2 meses. E comecei a atuar como professor e técnico muito jovem também, com 16 anos. Eu e Guerrinha, nós já dávamos treino para os alunos do colégio que nós estudávamos, e há 43 anos na atividade, né? Eu digo que, mesmo não estando atuando como profissional hoje, que eu fiquei durante muito tempo, né, no basquete profissional, eu sempre tive esse prazer enorme em trabalhar com crianças. Hoje eu estou aqui onde funciona a Escola do Chuí, onde foi a Clínica Francana de Basquete, qual eu e o Guerrinha construímos esse prédio, onde eu estou aqui instalado hoje. Eu trabalho aqui com o Chuí, que era um sonho que nós tínhamos. Durante 18 anos nós tivemos essa sociedade, aí eu fiquei na sociedade, tivemos essa escola. Passaram por aqui 3.000, mais de 3.000, sei lá, 3.500 alunos durante esses 18 anos. E vários projetos nós fizemos em Franca, né? Instalamos 150 tabelas de rua, isso tudo na Clínica Francana. 150 tabelas de rua. Fizemos projetos de Adote um Talento, que nós atendemos num determinado período 100 crianças no ano, 120 crianças no ano, tanto de escolinha como nas equipes de competição. Então, são coisas que eu me orgulho muito. E como técnico profissional, trabalhei em vários clubes, né? Comecei como assistente do Hélio. Comecei nas categorias de base, trabalhei com todas as faixas etárias, depois fui assistente do Hélio, e aí depois segui minha carreira solo, né? O Hélio me deu uma grande oportunidade, foi bastante generoso comigo, a quem eu sou eternamente grato. Me levou para a seleção brasileira para ser assistente. Eu tinha 29 anos, era muito jovem. E depois, quando eu já estava mais estabelecido como técnico, eu fui convidado pelo professor Brito Cunha e pelo Ari Vidal para ser assistente também. Participei do pré-olímpico de 95 na Argentina e a Olimpíada de Atlanta, né? Foi quando eu atuei como assistente na seleção brasileira. Trabalhei por vários clubes, trabalhei na Venezuela, no México, e tenho um prazer enorme de estar onde eu estou, né? A gente deixa de
Muitas vezes, nossa, por onde anda e tal, né? O técnico de basquete nunca sai da gente, né? O ser técnico, a visão do técnico, né? Nós paramos às vezes de atuar, mas lá na quadra, Ainda né? está aqui Mas dentro, né? o técnico está sempre atuando no nosso coração, né? Eu acho que você, nós temos a mesma característica, né? Porque a gente é movido por esse tipo de emoção, né? Eu falo que é impressionante que às vezes, nossa, estamos assistindo um jogo, aquele jogo de um ponto para lá, um ponto para cá, e você vê crianças de 12, 13 anos e o jogo disputado e aquele desespero da última bola, a hora que você vê, você está entrando dentro da quadra de um jeito, porque Carlão, é um eu jogo choro, viciado. Carlão, eu choro. Basquete pra mim, se você colocar um vídeo, vou falar uma coisa aleatória aqui, né? O time da Universidade de Kansas, que foi campeã da conferência na década de 70, quando aparece a reação dos jogadores, isso aqui é meu, cai um cisco no olho aqui, ó. Eu gosto muito dessa coisa do dia a dia ali do basquete, fica na Filmes quadra. como Coach Carter, Pistol Pete, você já assistiu Pistol Pete? Mais novo, eu sei da famosa carreira do Pistol Pete Maravich, mas eu nunca assisti o filme, não. Então, eu tive esse privilégio quando eu fui fazer o high school nos Estados Unidos, no final da década de 70, o Utah Jazz, que era New Orleans Jazz, Aham. foi aquele ano que o Utah comprou o Jazz. E nas trocas, o Pistol Pete jogava lá, ele estava no final de carreira. Eu tive o privilégio de ver ao vivo e a cores Pistol Pete jogando, já com as joelheiras que iam da coxa até no calcanhar, mas ele ainda estava jogando. E o filme dele é maravilhoso. É um filme que é um exemplo, né? Porque ele aprendeu a jogar nos guetos dos negros. Ele era branco e fazia exatamente o que os negros faziam. Ninguém acreditava. Muito legal. É lindo, lindo, lindo. E Eu me emociono, eu choro com esses isso filmes também. motiva a gente que trabalha com criança, que trabalha com o dia a dia, com a base, mas existe uma paixão também pela formação de treinadores, existe uma paixão também pela formação de professores para o basquete. Me fala como que a TBB surgiu para você, né, na época da fundação, a ideia, aquela coisa toda, e hoje ser presidente da TBB. Bom, a ATBB, ela surgiu do grupo que ficou encarregado de 20, 25 treinadores, com algumas presenças de técnicos convidados, quando eles foram montar a Escola Nacional, né? Então, a Escola Nacional, aí surgiu a ideia e também acabou sendo uma exigência das instituições, para não se falar separadamente com técnicos, para que os técnicos se organizassem e montasse uma associação, né, para que representasse a classe, né, de uma forma geral, não como um sindicato, mas uma associação que defendesse os interesses dos treinadores. O Lula atuava em Franca e o Lula era um nome que era unânime, né, na escolha como presidente, e o Chuí estava ligado a esse grupo também, cuidou de toda a parte burocrática. E para facilitar, e como eu estava atuando aqui nas categorias de base e já tinha a minha história dentro do basquete também, eles me convidaram. Fizemos uma diretoria enxuta, com 3 diretores, com reeleição, e o Lula ficou 2 anos e ele mudou de função. A vida dele deu uma reviravolta que ele não poderia ficar mais 2 anos na frente, mas ele continuou ajudando. E aí eles pediram para que eu assumisse, né? E todo mundo estava de acordo. E agora eu já estou aí no meu 3º ano, terminando o mandato e batalhando pela ampliação da TBB, né? A gente, acho que nós conseguimos esse ano atuar muito mais, né? Com a entrada de muito mais associados, conseguimos mostrar a ideia, né? Conseguimos mostrar também que acima de tudo está o basquete e a nossa relação com ele e com as pessoas para o bem, né? Não só do basquete, como também do técnico, né? Da vida do técnico. É um caminho longo, ele não é tão rápido como nós desejamos,
né? Mas eu acredito que agora, com tudo aquilo que nós arquitetamos durante esses 5 anos, nós estamos muito próximos de uma realização, que um dos primeiros objetivos era estar na Escola Nacional, e como colaboradores, como a instituição que coopera com a Escola Nacional, porque são duas instituições que estão diretamente ligadas, e nós sempre tivemos uma boa relação com todas as instituições, né, em defesa do bem-estar do técnico. E é isso que nós estamos tentando passar e realizar. E principalmente porque a escola ela vai dar a base para todos os treinadores. Nós sabemos que a escola de educação física hoje, ela não especializa em nada, né? Mesmo você se tornando bacharel. Isso é um ponto importante que eu quero tocar depois, mas conclui. Então, o curso da escola, como hoje tem a escola de futebol, a escola do vôlei, nos moldes que a gente sempre sonhou em fazer, que as pessoas que montaram a escola, que eram os coordenadores da escola, que voltaram, né? Que é uma grande notícia. Então, nós estamos atuando em todas as áreas. A ATBB, ela pensa hoje também no basquete social, né? No professor da escola, no basquete escolar e as parcerias. Nós concretizamos, que são muito interessantes, que a gente pode falar durante o café. Então, o ponto que eu achei que foi interessante, que você comentou sobre as escolas de educação física, as faculdades de educação física, que em nenhum momento nós diminuímos a importância da formação acadêmica, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é um diferencial que o Brasil tem em relação a muitos países. Todos os nossos técnicos são formados em educação física. Nós lutamos pelo CREF. Lutamos pela... eu não lutei, quando eu cheguei na educação física, o CREF já existia, mas eu sei da luta que existiu, eu conheço muita gente do Rio de Janeiro que fez parte dessa luta. E a gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre legalidade da profissão, a gente fala sobre qualidade da formação dos professores, e aí eu acho que sim, esse é um diferencial que o Brasil tem em relação a muitos países. O problema é que para a formação específica de quem está trabalhando na quadra, ainda é muito menor. E até as pessoas que trabalharam em faculdades, ou estudaram em faculdades que tinham, às vezes, 2 matérias de basquete, alguma coisa assim, elas sabem que em relação ao dia a dia do basquete ainda é muito pouco. Então daí a necessidade da nossa escola nacional. E além de tudo, né, que são duas coisas bem distintas. É lógico que muitos técnicos têm um conhecimento fantástico, né, mas de todos os cursos que eu fiz, teve um curso que o técnico, o treinador, que inclusive é o Pablo, que é da EBA, ele disse uma coisa muito interessante. A formação, o trabalho formativo, ele é amor, paixão. O trabalho profissional, ele é resultado, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque muita gente, né? Porque todo técnico que trabalha na base, ele tem como sonho trabalhar como profissional na equipe adulta, que é óbvio, todo mundo tem que almejar. E muitos técnicos que hoje trabalham na categoria adulto, que não passaram pelas categorias de base, talvez não conseguiriam trabalhar na base, né? Porque existe todo um processo pedagógico, existe um alinhamento que deve ser conduzido de uma forma bem branda, porque, como disse o Snowwater, quando ele veio ao Brasil, a primeira pergunta que ele nos fez foi assim: quem fez você se apaixonar pelo jogo, pelo esporte, pelo basquete? Foi o seu primeiro professor? Foi. Então você é responsável por fazer todas as crianças que passam pela sua mão a se apaixonarem pelo basquete também. E isso talvez nós consigamos, dentro da escola, né, colocar essa ideia para que cada vez mais nós tenhamos mais e mais e mais crianças praticando esse esporte que nós somos apaixonados por ele, né? Independentemente se ele vai se tornar um jogador ou não, mas é uma formação para a vida.
eu me preocupo muito com isso. Eu falo que eu trabalho muito em cima das tomadas de decisão, né? E para isso é necessário uma leitura, o pensar e a tomada de decisão, que nós temos meio segundo para fazer tudo isso, que na vida também é assim. Se você não ler a situação, se você não pensar na situação, mesmo que você tome a decisão errada, mas você deve tomar a decisão, né? E o basquete oferece isso. E eu tento mostrar para as crianças que trabalham comigo hoje justamente isso. É importante a importância do pensar, né? Porque os movimentos eles virão através da repetição. E Que a decisão ela é sempre importante e ela vai proporcionar a você a oportunidade da vitória. E o que é principal, você entender que para você chegar na vitória, precisa do coletivo. Então, todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente adquire como treinadores, é justamente o que a gente tem compartilhado na TBB, principalmente durante esse tempo de pandemia, que a gente tem convidado pessoas de diferentes backgrounds, diferentes histórias, diferentes experiências, para conversar aqui no Café com Basquete, para conversar com a gente no Basquete Social. O Basquete Social da TBB, inclusive, é um sucesso. Quero mandar um abraço para o Dante, que o Dante De Rose é que tem feito todo esse trabalho de fazer contato com os projetos sociais, convidar os líderes para estar lá com a gente, e toda quinta-feira a gente está lá às 18 horas no YouTube da TBB. Agora, hoje pela manhã, eu via com a Sarit, né? Pô, muito legal. Muito legal. Cumprimentar você também, né? É importante ressaltar que o grande passo que a TBB deu nessa pandemia, nessa temporada, foi a contratação de um profissional para fazer o nosso conteúdo digital, que eu acho que isso aí, o nosso sucesso hoje é muito graças a isso, né? Profissional, não no sentido do valor financeiro, mas que se pudesse dedicar a isso com uma certa tranquilidade, que é um rapaz chamado Leonardo Bruno. Essa acho que foi um passo super importante para nós e nós pretendemos ficar muito tempo ainda e melhorar cada dia mais os nossos recursos para que a gente nós somos um grupo de apaixonados, né? Então, assim, quando a gente junta paixão com profissionalismo, a gente sabe que o sucesso é muito propenso, né? Então, eu agradeço pelas palavras que você acabou de dizer aí, meu respeito, mas assim, a gente sabe que é um esforço de todos, e a TBB está crescendo justamente porque é um esforço de todos. Essa semana, a gente pode dar uma pincelada aqui em algumas das conversas que nós tivemos essa semana, alguns projetos, mas você já citou a parceria com a CBB para reestruturação da Escola Nacional de Treinadores de Basquete, a nossa parceria com a ACEPA, que é a Associação Argentina. Antes disso, fazer parte da AEBA, que é a Associação de Treinadores de Basquete das Américas, na sigla lá em espanhol. Não, deixa eu só terminar. A NABC dos Estados Unidos. Então, assim, a TBB não está preocupada em crescer somente com uma estrutura, mas alcançar maiores desafios, né, alçar maiores desafios e a gente poder ter um basquete estruturado, a formação de treinadores estruturada, uma sociedade de treinadores estruturada. Acho que é isso que é mais importante. E essa relação do basquete em nível mundial, né? O que me deixa feliz, por exemplo, é o respeito que a CEPA, que os argentinos, né? A CEPA é uma associação de treinadores da Argentina, para quem ainda não sabe, a EBA, né? Que até recentemente, porque quem está coordenando a EBA também é o Daniel e o Pablo, que são dois caras fantásticos, mas a ideia surgiu de um técnico nosso, que é o Guerrinha, né? E treinadores, e esse movimento foi crescendo, e hoje é um movimento que está praticamente em 40 países, de todas as Américas. Nós fomos o veículo de ligação entre a NABC e a EBA, né? Muito importante, você, através do Alan, fez isso. Então, nós sermos convidados pelos outros para fazer parte de uma coisa gigantesca assim, dá uma satisfação muito grande, né? E a possibilidade de a gente crescer cada vez mais, eu acho que isso é incrível. Nós somos muito respeitados lá fora e nós precisamos também
conquistar esse respeito entre nós mesmos, aqui dentro do nosso país, porque eu acho que nós temos muito a oferecer para o basquete, para o esporte, e se nós não nos unirmos, né, nós não formos um pouco mais altruístas, né, praticarmos um pouco a empatia, talvez a gente atrase um pouco mais. Então, acho que nós já perdemos muito tempo, né? E agora é o momento em que nós demos investir e dar essa decolada. Nós demos esse passo, e eu acho que a escola ela será um passo enorme que nós vamos dar na direção, né, de conquistas e aumentar o número de associados para que a gente possa devolver ao associado cada vez mais. Qualidade. E aí eu achei a palavra que eu estava procurando, eu estava falando aqui alçar voos maiores, perdão pelo meu pela minha falha no português. Eu vou dar uma rodada aqui para interagir um pouquinho com as pessoas que estão acompanhando a gente, Carlão. Vou colocar na tela aqui um comentário, já tem a Adriana Amado mandando um abraço para a gente, Yosemar e Túlio. Yosemar Bittencourt e o Túlio Siqueira estão sempre acompanhando todas as programações que eu participei durante essa pandemia, os dois estavam lá. A Ana, é um pouquinho difícil o nome dela, Ana Degenshine, desculpa, Ana. Mandou também aqui alguns comentários, nada como ter sonhos, colocou algumas coisas aqui que eu já tinha até colocado na tela. Temos aqui o Gilmar da Silva, ele fala assim, infelizmente, tá na tela aí pra gente acompanhar, infelizmente muitas escolas no Brasil, as quadras não têm tabelas, fica difícil para o professor de educação física trabalhar, o basquete em algumas escolas. E aí você fez um comentário sobre a Clínica Francana, como que vocês espalharam tabelas pela cidade. Eu lembro que o Léo Costa, que hoje é técnico do Minas Tênis, na época que trabalhava lá no Macaé, eles tinham alguns projetos, acho que de dar bolas de basquete para as crianças e tal. A importância de voltar a ter esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, né, Carlos? Essa ideia, ela é tão simples, porque primeiro nós trouxemos uma tabela dos Estados Unidos e, coincidentemente, um primo meu trabalha com lanchas de fibra e ele pediu para ele desenvolver essa tabela. No início trepidava um pouco, ele arrumou e nós, quanto custa a tabela, fomos numa serralheria, fizemos um custo e aí nós íamos nas empresas de calçados aqui em Franca e falamos assim, olha, nós temos isso tal para a gente colocar na rua. Você não quer comprar tantas tabelas e coloca seu nome? Então, nós arrumamos umas 20 empresas, comprava uma, comprava 5, comprava 10, e no final, e nós nos responsabilizamos, a população da rua pedia, a prefeitura aprovava, e nós íamos e instalávamos a tabela. Um funcionário nosso que ia instalar a tabela. E aí o Guerrinha gravou uma fita de vídeo para ensinar como é que era o basquete de rua. E nós íamos, levávamos a bola, reuníamos as crianças e o Guerrinha, todo mundo, os jogadores, a gente mostrava como é que fazia, 3 contra 3, 2 contra 2, como é que arremessava. E foi uma coisa, era muito linda, era muito gratificante. Aí, nos estacionamentos do shopping de Franca, tinha tabelas, que os caras, 10 horas da noite, o pessoal que saía do trabalho ia jogar. Nas praças tinha tabela. E até hoje, isso foi em 1994, 95, 25 anos atrás. Até hoje, algumas tabelas ainda permanecem nas ruas, é lógico. E nós tínhamos a redinha, nós pedimos para fazer uma redinha de corrente. Era tudo muito, muito legal. Nós só podíamos dar uma bola, né? E isso tudo juntando empresas e procurando, e a credibilidade que a clínica tinha, o Guerrinha, o Bota, que era o outro sócio. Várias empresas grandes de Franca ajudaram isso aí, e é uma ideia, inclusive, que nós estamos levando para a EBA. Sim. Não só instalar tabelas nos países onde não tem recurso nenhum, né? Nas praças. Então, quem sabe, talvez um dia a gente consiga aí uma Spalding, uma Molten para patrocinar 100 tabelas. Carlão, vou fazer um depoimento a teu respeito também. Eu sei que você não gosta muito que a gente faz elogio público assim, mas você tem uma paixão pelo jogo, uma paixão por ensinar o jogo de basquete que eu muitas vezes fico impressionado. Eu acho que na vida a gente tem altos e baixos, não quero filosofar aqui, mas na vida nós temos altos e baixos, nós temos momentos bons e ruins, mas eu vejo você já nos seus
30 anos de idade, já trabalhando com basquete há muitos anos, já tendo passado por ligas profissionais, seleção brasileira, e eu vejo a paixão. Às vezes você me manda os vídeos que você trabalhando com adolescentes e tal, vejo a paixão e a dedicação que você tem no dia a dia. Eu acho que é isso que nós precisamos. Tem mais gente mandando abraço aqui pra gente, já estava até na tela. O Lula manda um abraço pra gente, fala TBB decolando. O Túlio agradece a todos que compartilharam conhecimentos. E o Marcos Egino, lá do Basquetebol em Foco, que meu irmão. é do Rio de Janeiro, mas hoje está em Joinville. Ele mandou aqui: bom dia, vocês estão os galãs. Eu acho que ele está falando de você, não está falando de mim, não. A gente está se encaminhando para o final, Carlão, mas sempre bom quando a gente tem uma conversa aqui no Café com Basquete, que no final a gente fica com gostinho de quero mais. Me fala sobre, a agenda não está aí na tua frente, mas quais são as próximas realizações, os próximos eventos da TBB em parceria com a Liga, com a CBB, com a EBA, a CEPA, que depois a gente passa as informações mais detalhadas para quem está aqui seguindo a gente. Antes de tudo, agradecer os elogios, me emociona muito, e eu vou completar 60 anos, como eu disse, e eu me sinto extremamente jovem. Eu acho que eu tenho, quando eu chego para dar treino para as crianças aqui para o Sub-14, eu sinto que eu tenho mais 60 anos para oferecer. Então, isso me move, eu sou movido a essa paixão, eu me empolgo muito, por isso que eu falo demais. Essa semana nós tivemos um webinar fantástico com a Liga Nacional, né? Então agora nós estamos aguardando quais serão os próximos passos. Nós tivemos 3 dias aí de material fantástico, o que eu pude assistir. Eu não consegui assistir na quinta-feira, por motivos de eu estar trabalhando no horário, mas o Carletos e o Pablo foram fantásticos. No primeiro dia, agora me fugiu, o Léo Figueiró, foi muito legal, e eu queria muito ter assistido o Dedé, que é meu afilhado, né? Mas não tive essa oportunidade. Depois eu vou ver um vídeo da palestra dele, que é um cara que está fazendo um trabalho muito legal, né? Os próximos passos: no dia 12 nós temos a nossa, né, com a CEPA, que será muito interessante, que são técnicos do feminino, né? Nós teremos a Arilza, do feminino de clubes, e o Neto, que é a referência hoje da seleção brasileira, que está trabalhando muito aí para organizar o basquete feminino, e eu tenho certeza de que o sucesso virá, né? Mais do que já mudou bastante, mas acho que o sucesso é garantido, e nós esperamos isso, né? Essa semana eu vi um movimento aí da igualdade, que eu acho muito interessante. Eu acho que nós temos que dar a TBB, pelo menos enquanto presidente, eu acho que nós temos, eu gostaria muito de dar um suporte e apoio a essa igualdade, para que não tenha diferença de... Posso dar uma notícia, então? Eu já estou em conversas, inclusive com a Sarit, que trabalha lá no Basquete de Pirituba, responsável pelo Pirituba Basquetebol, um projeto social muito bonito. Conversou com a gente no ATBB Basquete Social essa semana, na quinta-feira. E eu já estou em contato com ela para que a gente possa juntar alguns nomes importantes aí do basquete feminino que estão lutando por essa causa da igualdade, para que a gente possa fazer um grande bate-papo pelos canais da ATBB em breve. Eu vi um pequeno vídeo da Paula, da Hortência, das meninas do basquete feminino, que eu achei fantástico, né? E tenho conversado bastante com a Macau, que é também uma expoente há mais de 20 anos do Bradesco, fazendo um trabalho fantástico, não tanto diretamente na quadra, mas como supervisor e coordenador do projeto, que é muito legal, da ADC Bradesco. Enfim, e agora nos reunimos, né? Nós estabelecemos esse prazo aí até dezembro, para ter toda a estrutura da Escola Nacional pronta para lançar já no início do ano os cursos. A EBA, né, que ela se multiplicou, hoje tem a EBA Social, que nós nos sentimos, porque a EBA é um grupo de 2 representantes por país. Inclusive você é um dos palestrantes quarta-feira, não é isso? Na quarta-feira, a primeira palestra da EBA foi eu que vou fazer, né? Falar sobre a parte técnica, né? Que até hoje eu evitei participar de encontros técnicos
para que não confundisse a opinião do técnico com a opinião do presidente da TBB, né? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que, por ser presidente, as ideias devam prevalecer. Então, isso é bem separado. Então, eu vou iniciar o ciclo de 20 palestras da EBA, convidar todos para se inscreverem. A EBA, ela não tem nenhum tipo de fim lucrativo, são pessoas que estão dispostas a ajudar, são todos voluntários. Então, surgiu a ideia da EBA solidária, da EBA social, para promover eventos nos países de projetos sociais, visitas a presídios, visitas às creches, trabalhar com ações sociais na acepção da palavra. Essa semana reunimos a EBA Feminino, que é justamente... nós já havíamos pensado nisso há 3 semanas, e quando nós pensamos a ideia de montar um feminino separado, eu mesmo sugeri que deixasse com que elas escolhessem a maneira como elas gostariam de participar. Porque na EBA, que nós reunimos todas as quintas-feiras, já são várias mulheres que participam, né? Inclusive com cargos de coordenadora de várias comissões, né? Nós temos uma comissão que você faz parte, que o Alan vai coordenar. Tem a EBA formativa, né? Que são essas palestras. Então, acho que são uma integração sem precedentes do basquete das Américas. Exatamente. Das Américas. Nós temos essa biblioteca virtual gratuita, que ontem nós atingimos 5.000 inscritos, isso em 45 dias, 2 meses. Nós queremos chegar a 10.000, que é a maior biblioteca em número de arquivos e de material didático pedagógico, que é pelo Telegram. Então, quem tem o Telegram pode acessar Coaches de Américas. Inclusive, eu já coloquei as informações no Facebook da TBB, vou colocar de novo para quem quiser entrar. Porque essa biblioteca, você não precisa ser associado de nada. E quem é associado das associações nacionais, automaticamente já se associa à EBA. Então, essas palestras são para captar recursos justamente para que a gente tenha essas ações de solidariedade, e é uma associação de associações, ajudar a todos os países das Américas a terem a sua associação de treinadores. Acho isso fantástico. Isso é muito Fico bom. muito feliz e orgulhoso de participar desse movimento. Beleza. Carlão, obrigado pela tua presença, a gente passou um pouquinho do tempo aqui. Obrigado por toda a sua dedicação ao basquete nacional, e a gente continua se falando quase que diariamente, então daqui a pouco a gente fala. Eu que agradeço. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Obrigado, Léo, e obrigado a todos que se prontificaram a ficar aqui durante esses 30 e poucos minutos. Tá bom, beleza. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Peço a vocês que vocês compartilhem as nossas redes sociais e ajudem a gente a crescer ainda mais. Se você ainda não é associado, www.atbb.com.br. Lá tem todas as informações. Se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo site ou aqui pelas redes sociais. Um abraço para todo mundo e até a próxima.